Um simples dia de trabalho se transformou em uma experiência desconcertante para Carlos Mendes, quando ele é abordado de maneira injusta por uma policial. O que começou como uma abordagem rotineira logo tomou um rumo inesperado. Será que ele consegue resolver a situação sem que tudo saia de controle? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Carlos Mendes havia passado o dia todo deliberando sobre um caso de grande repercussão que levou semanas para ser resolvido. Como juiz, ele estava acostumado ao peso da justiça sobre seus ombros, mas naquele dia, a conclusão trouxe-lhe uma sensação de satisfação. Sua decisão havia sido justa, e ele sabia que ajudaria a estabelecer um novo padrão para casos semelhantes no futuro. Depois de um longo dia no tribunal, Carlos decidiu dirigir pelas ruas tranquilas de seu bairro, localizado nos arredores da cidade. As ruas eram rodeadas por gramados bem cuidados e casas imponentes. Aquele era o lugar que ele chamava de lar, onde havia construído sua vida com muito esforço. Ele dirigia um sedã preto elegante, um carro pelo qual trabalhou duro para comprar. Não era chamativo, mas tinha o luxo suficiente para refletir seu sucesso e atender ao seu gosto. Enquanto Carlos dirigia, sua mente começava a vagar para a semana que estava por vir. Havia outro caso difícil a ser enfrentado, e ele já se preparava mentalmente para o trabalho que o aguardava. De repente, luzes vermelhas começaram a piscar no retrovisor. Ele suspirou, ligeiramente incomodado. Olhou para o velocímetro e confirmou que estava dentro do limite de velocidade. O que será que está acontecendo? Pensou ele. Sinalizando, Carlos encostou o carro ao lado da rua e observou enquanto a viatura da polícia parava logo atrás. Ao ver a policial se aproximando, ele abaixou o vidro da janela. A oficial, uma mulher branca, de expressão severa, caminhou até ele. Seu nome era Marta Santos, e ela mantinha uma mão na arma enquanto olhava para Carlos com desconfiança. Carteira de motorista e documentos do carro. Ordenou a policial, com uma voz cortante e impessoal. Mantendo a compostura, Carlos entregou os documentos solicitados. Algum problema, oficial? Ele perguntou, com a voz firme, mas curiosa. A policial Marta não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou os documentos com uma expressão exageradamente concentrada. Com sua testa franzida como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não existia. Ela olhou para Carlos, depois para o carro, e por fim, de volta para os documentos, como se estivesse tentando encontrar algo errado. Esse carro é seu? Perguntou ela, com um tom carregado de dúvida. Sim, é meu. Respondeu Carlos, ainda calmo. Há algum motivo para ter me parado? Marta o avaliou de cima a baixo, com seus olhos se estreitando. Recebemos denúncias de roubos de carros neste bairro, e esse carro corresponde à descrição de um que foi relatado como roubado. Disse ela, parando por um momento antes de continuar. Você mora por aqui? Carlos sentiu uma pontada de frustração, mas manteve a calma. Sim, eu moro aqui. Esse é o meu bairro, e posso garantir que este carro não é roubado. A policial inclinou a cabeça ligeiramente, com um pequeno sorriso irônico surgindo no canto de sua boca. Vamos descobrir. Disse ela. Saia do veículo. Carlos hesitou por um momento. Ele já havia visto aquela cena acontecer antes, quando um policial assumia o pior apenas por causa da cor da pele da pessoa. Mas ele não era qualquer pessoa. Era o juiz Carlos Mendes, alguém que havia dedicado anos de sua vida defendendo a justiça e a equidade no mesmo sistema que aquela oficial deveria proteger. No entanto, ele sabia que discutir naquele momento poderia piorar a situação. Com cautela, ele saiu do carro, mantendo as mãos sempre visíveis. Coloque as mãos no capô do veículo. Ordenou Marta, com voz autoritária. O coração de Carlos batia forte, mas não era por medo. Ele estava furioso com o desrespeito e a humilhação que estava sofrendo, tudo isso bem em frente à sua casa. Mesmo assim, ele obedeceu. O coração dele batia acelerado de indignação. Ele conhecia muito bem aquele tipo de situação, quando o olhar de quem deveria protegê-lo se transformava em julgamento, quando sua cor de pele, e não suas ações, era o que definia quem ele era. A sensação de humilhação crescia em seu peito a cada palavra afiada que ela soltava, como se ele fosse culpado apenas por existir.
O calor do capô do carro em suas mãos só aumentava a raiva contida, enquanto os vizinhos observavam, incrédulos, o que se desenrolava diante de seus olhos. A mente de Carlos se dividia entre manter a calma e o desejo de confrontá-la, de dizer a ela que ele não era qualquer um, mas um homem que dedicou sua vida à justiça. Mas ele sabia que, naquele momento, falar poderia apenas piorar tudo. Em vez disso, respirou fundo, aguardando pacientemente que a verdade fosse revelada, mesmo que o custo fosse sua dignidade exposta diante de todos. Marta começou a revistá-lo de forma minuciosa, enquanto fazia comentários sarcásticos. Belo terno. Deve ser um desses homens de negócios, não é? Ou só parece ser um? Carlos cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Sabia que qualquer comentário poderia agravar ainda mais a situação, e a última coisa que ele queria era complicar o que já estava ruim. A policial, sem qualquer pudor, começou a revistar o carro, abrindo o porta-luvas, olhando debaixo dos assentos e até vasculhando as pastas do juiz. Naquele momento, mais vizinhos curiosos começaram a sair de suas casas, observando a cena com expressões de confusão e preocupação. Carlos sentia o peso daqueles olhares sobre ele, e a indignidade de ser tratado como um criminoso no próprio bairro onde vivia. Após aquele momento, que pareceu uma eternidade, Marta voltou até ele. Parece que está tudo limpo, disse ela, ainda com um tom sarcástico. Mas vou precisar levá-lo até a delegacia para esclarecer as coisas. Carlos a encarou, incrédulo. Até a delegacia? Com base em quê? Perguntou ele, tentando controlar a indignação. Ela cruzou os braços. Não gostei da sua atitude, e tem algo nisso que não me convence. Vamos resolver isso lá. Carlos havia chegado ao limite. Oficial, eu cumpri com tudo o que você pediu. Não há razão para isso continuar. Aconselho que pense bem antes de cometer um erro sério. Disse ele, mantendo a calma, mas com firmeza em suas palavras. Marta soltou uma risada curta. Um erro? Você acha que pode me dizer o que fazer? Entra logo no carro e cale a boca. Mas antes que ela pudesse agravar ainda mais a situação, Carlos pegou o celular e fez uma ligação rápida. A policial, com as mãos nos quadris, o observou com um olhar de reprovação. Ligando para alguém te tirar dessa? Ou para algum comparsa? Provocou ela. Carlos não respondeu, apenas fez a ligação, com sua voz calma enquanto falava ao telefone. Após desligar, ele se voltou para a policial. Sugiro que espere aqui alguns minutos. Marta arqueou uma sobrancelha. Isso é uma ameaça? Não, disse Carlos, com a voz firme. É um aviso. Assim que a policial Marta Santos abriu a boca para responder, outro carro chegou rapidamente, estacionando logo atrás da viatura. O veículo tinha o emblema do departamento de polícia da cidade. Um homem de terno desceu do carro com uma expressão séria e caminhou apressadamente em direção à oficial. Marta, o que você está fazendo? Perguntou ele, com um tom de urgência. Estou fazendo o meu trabalho. Respondeu Marta, com a confiança que antes exibia começando a diminuir levemente. O homem balançou a cabeça, claramente frustrado. Você tem ideia de quem é esse? Perguntou ele, com sua voz firme. Marta piscou, confusa. Ele é o suspeito de um possível roubo de carro. Respondeu ela, hesitante, tentando manter sua postura autoritária. O homem suspirou profundamente, demonstrando sua desaprovação. Este homem é um juiz. Explicou ele, com sua voz agora carregada de seriedade. Um dos juízes mais respeitados do estado, e você acabou de detê-lo de forma completamente ilegal. O rosto de Marta ficou completamente pálido, à medida que o peso de seu erro começava a se fazer presente. Ela gaguejou, tentando encontrar palavras para se justificar. Eu não sabia, achei que... Ela começou, mas foi interrompida pelo homem, que a olhou com um misto de irritação e decepção. Você não pensou. Disse ele, com a voz dura. Você simplesmente viu um homem negro em um carro de luxo e presumiu o pior. Carlos observava o diálogo em silêncio. Embora tivesse sido injustiçado, ele sabia que o que testemunhava ali era algo muito maior do que o incidente com ele. Era um exemplo claro de como os preconceitos, enraizados profundamente, podiam nublar o julgamento de pessoas em posições de autoridade.
Aquela oficial tinha agido não apenas por imprudência, mas por um preconceito inconsciente que a levou a tratá-lo como suspeito, simplesmente por sua cor de pele. Marta olhou para Carlos, claramente arrependida e com medo das consequências de suas ações. Eu sinto muito, senhor. Não sabia quem o senhor era. Disse ela, tentando se justificar. Carlos, com uma calma que só os anos de experiência no sistema judiciário poderiam lhe proporcionar, respondeu de forma serena, mas incisiva. Você não sabia quem eu era, mas isso não deveria importar. Disse ele, encarando-a diretamente. O modo como você me tratou, as suposições que fez, isso é inaceitável, independente de quem eu seja. O homem de terno acenou em concordância, claramente aliviado pela postura de Carlos. Juiz Mendes. Disse ele, voltando-se para Carlos. Vamos lidar com isso. A oficial Marta enfrentará medidas disciplinares pelo comportamento dela. Carlos olhou para Marta por um longo momento. Ele podia ver o pânico nos olhos dela, o medo das consequências que ela não havia previsto. Mas, além disso, ele também enxergava uma oportunidade. Mais do que punição, Carlos acreditava na necessidade de mudança, de aprendizado. Eu não quero que ela seja demitida. Disse Carlos, com sua voz calma, mas firme. Mas quero que ela compreenda a gravidade do que fez. E espero que esse departamento tome medidas reais para evitar que situações como essa se repitam. O homem de terno concordou novamente, desta vez com alívio. Faremos isso, senhor. Eu mesmo vou garantir que isso aconteça. Carlos então se voltou novamente para Marta, que ainda estava visivelmente abalada. Você tem muito a aprender, oficial. Hoje, isso poderia ter terminado de uma maneira muito diferente para nós. Espero que você leve isso a sério. Disse ele, deixando claro o quanto aquela situação era significativa. Com aquelas palavras, Carlos caminhou de volta para seu carro, deixando a policial ali, com o mundo dela virado de cabeça para baixo. Enquanto dirigia para longe, ele não pôde deixar de pensar em como situações como aquela aconteciam com frequência, mas nem sempre com pessoas que tinham o poder ou a posição para exigir prestação de contas. Ele sabia que aquele poderia ser apenas um pequeno avanço em uma luta muito maior. Uma luta que estava longe de ser vencida. Conforme o sol se punha no horizonte, Carlos refletiu sobre a importância do seu papel no sistema de justiça. Não era apenas sobre tomar decisões no tribunal, era também sobre desafiar os preconceitos profundamente enraizados que afetavam a sociedade em todos os níveis. E naquele dia, ele havia dado mais um passo naquela direção. Carlos continuou dirigindo em silêncio, com sua mente ainda processando tudo o que havia acontecido. O episódio que havia acabado de vivenciar era apenas mais um lembrete de como o preconceito racial estava profundamente enraizado na sociedade. Como um homem negro de sucesso, ele já havia enfrentado olhares desconfiados, julgamentos precipitados e suposições baseadas em nada mais do que a cor de sua pele. Mas naquele dia, ele pôde fazer algo que muitos não tinham a oportunidade de fazer. Ele pôde se defender e exigir justiça. Embora a situação tivesse sido resolvida sem maiores consequências para ele, Carlos sabia que poderia ter terminado de forma muito diferente. Quantas pessoas em sua posição, sem o título de juiz, seriam tratadas da mesma maneira e não teriam a chance de se explicar? O pensamento o incomodava profundamente. Ele sabia que, mesmo com a oficial Marta Santos enfrentando medidas disciplinares, aquilo não mudaria o sistema de um dia para o outro. A questão era maior do que uma única policial ou uma única abordagem. O problema estava enraizado em uma sociedade que, repetidamente, via pessoas negras como suspeitas, criminosas, ou simplesmente fora de lugar em certos contextos. Carlos, como juiz, sentia a responsabilidade de não apenas fazer justiça no tribunal, mas também usar sua posição para lutar contra aquelas injustiças no mundo exterior. A experiência daquele dia o fez pensar sobre os muitos casos que ele havia julgado. Quantos deles haviam sido influenciados por preconceitos semelhantes? Ele sempre se orgulhou de sua imparcialidade, de julgar as pessoas pelos fatos e pelas leis, mas e os outros? E os policiais, promotores e até mesmo os jurados, todos eles também eram influenciados por aqueles preconceitos, quer estivessem conscientes disso ou não. Carlos acreditava profundamente na capacidade de transformação das pessoas, e esse era um dos motivos pelos quais ele havia decidido não exigir a demissão de Marta. Ele esperava que, com aquela experiência, ela pudesse refletir sobre suas atitudes e mudar.
Mais do que uma punição, ele queria que ela entendesse a gravidade de suas ações e como elas poderiam impactar a vida das pessoas que ela jurou proteger. Os dias que se seguiram ao incidente foram marcados por uma série de reuniões no departamento de polícia local. Carlos foi convidado a participar de discussões sobre como o departamento poderia implementar treinamentos mais rigorosos sobre preconceito racial e como garantir que seus policiais estivessem preparados para lidar com situações de maneira mais justa e equilibrada. Ele aceitou o convite, sabendo que aquelas mudanças não seriam imediatas, mas acreditando que eram um passo na direção certa. Enquanto participava daquelas reuniões, Carlos compartilhava suas experiências pessoais e as de tantas outras pessoas que haviam sido injustamente tratadas por conta da cor de sua pele. Ele falava sobre a importância de treinar os policiais para que reconhecessem seus próprios preconceitos, e mais do que isso, para que soubessem como agir de maneira justa, independentemente das suas percepções iniciais. O departamento de polícia, por sua vez, se mostrou receptivo às suas ideias. Novos programas de treinamento foram implementados, e a ideia de monitoramento e avaliação constante do comportamento dos policiais ganhou força. Mais do que nunca, Carlos estava determinado a garantir que o episódio que vivenciou não fosse apenas mais uma história esquecida, mas sim um incentivador para uma mudança real. Olhando para trás, Carlos sabia que aquela não era a primeira vez que algo assim acontecia, e provavelmente não seria a última. Mas ele também sabia que, naquele dia, ele havia conseguido dar voz a uma luta que tantos outros enfrentavam diariamente. Ao não se deixar levar pela raiva, ao não exigir vingança, ele mostrou que a verdadeira justiça não estava em punir, mas em ensinar, em corrigir o que estava errado para que isso não voltasse a acontecer. Carlos refletia sobre o futuro. Ele continuaria a usar sua posição para lutar contra as injustiças que, por vezes, pareciam estar profundamente enraizadas em todos os níveis da sociedade. Sabia que a mudança era lenta e que o caminho pela frente seria árduo, mas também sabia que pequenas vitórias, como a que ele havia conseguido naquele dia, eram o que alimentava o progresso. Ao final de tudo, o incidente que começou com uma abordagem injusta de uma policial se transformou em um aprendizado para muitos. A policial Marta Santos, que no início parecia irredutível, foi colocada diante de uma realidade que ela mesma não havia reconhecido. Seus preconceitos inconscientes a levaram a julgar uma pessoa de forma completamente equivocada, e embora tenha sido repreendida por isso, ela também teve a oportunidade de crescer e aprender com seus erros. Por fim, Carlos acreditava que o verdadeiro impacto de sua postura naquele dia não se limitaria apenas ao oficial ou ao departamento de polícia, mas se espalharia de maneira mais ampla. Sua história começava a circular, e ele sabia que mais pessoas estavam se conscientizando da importância de lutar contra o racismo e o preconceito em todas as suas formas. O poder de sua resposta calma e ponderada era uma prova de que a justiça, quando aliada à sabedoria, poderia mudar o curso de muitas vidas. Conforme a vida continuava, Carlos seguia em frente, consciente de que seu papel como juiz ia além das paredes do tribunal. Ele sabia que a justiça era um ideal que deveria ser defendido em todos os aspectos da sociedade, e naquele dia, ele havia dado mais um passo importante para garantir que a justiça prevalecesse não apenas nos julgamentos, mas também nas ações cotidianas das pessoas. Você já passou por uma situação onde foi julgado de forma injusta? Como você reagiria se fosse tratado de maneira preconceituosa sem razão aparente? Você acredita que é possível corrigir erros como o da policial Marta sem punição severa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.